O último capítulo da carta de Paulo aos Hebreus inicia com várias exortações em relação à vida social, à vida privada e à vida religiosa. Mas hoje, precisamente, vou comentar essa passagem. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo está citando Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31, versículo 1. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Mas na frente, versículo 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Abrindo parênteses, das nações inimigas de Israel. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Mais adiante, versículo 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. No livro de Josué, o Senhor disse para ele, no primeiro capítulo, versículo 5 em diante: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas para todas essas questões existe uma condição, né? A condição é de obediência. Você precisa estar com Deus. Deus está com você, mas será que nós estamos com Deus? Então Deus continua dizendo assim para Josué: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A condição é a obediência. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas a primeira vez que é citada essa passagem aqui na Bíblia, pelo menos que eu lembre, é em Gênesis, no capítulo 28, no primeiro encontro de Jacó com o Senhor, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. No capítulo 28, versículo 13 em diante, diz o seguinte: Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra, na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, disse Davi a Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos com relação ao templo. E acrescentou: Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Mas o que nós vemos adiante, depois Salomão desobedeceu, não obedeceu a Deus. Veja que em todos os momentos de dificuldade, Deus nunca abandonou o seu povo, mas o povo abandonava Deus. Não porque o povo era perfeito. Se você vê a história da Bíblia, desde Abraão, nenhum foi perfeito. Aliás, desde Adão e Eva, Adão que tinha a responsabilidade de cuidar. Eva foi enganada pela serpente. Abraão falhou porque não esperou o tempo que Deus tinha dito que ele ia ter seu filho, o herdeiro da promessa. Jacó falhou muitas vezes. Esaú queria matar Jacó. Veja que um povo imperfeito, mas Deus nunca abandonou. Eles é que em alguns momentos, e alguns deles, abandonaram a Deus.
Veja que na situação de Davi, por exemplo, ele queria construir um templo para o Senhor. Aqui no livro de 1 Crônicas 28, no versículo 2, diz o seguinte: o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Mas lá na frente, Davi dá conselho a seu filho Salomão. Versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E assim aconteceu. E Davi morreu e seu filho Salomão assumiu o trono. Deus deu sabedoria, deu tudo o que ele pediu, mas ele, em desobediência ao mandamento do Senhor, que lá em Deuteronômio tinha dito que ele tivesse cuidado para não arranjar muitas mulheres, porque elas poderiam contaminar o coração, e foi exatamente que Salomão fez. E também porque acumulou muito ouro e muita prata, e lá também Deus tinha dito para não acumular riquezas, e nem cavalos que representavam poderio militar. E por esse motivo, ainda hoje, o povo de Deus padece, porque o reino inabalável, Jesus nos entregou, já fazemos parte desse reino, mas muitos não querem receber Jesus no seu coração. E Deus conhece o nosso coração. Não é só eu estar falando aqui e falando a palavra de Deus, se eu não praticar, eu sou tão somente igual a qualquer um desses que falharam e que padeceram em algum momento da vida. Nós vamos pecar, mas nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, que é por nós, nós somos sacerdote. Se houver arrependimento, ele nos perdoará. Mas se a gente não reconhecer o nosso pecado, não pedir perdão, ele também não vai nos perdoar. Porque essa atitude tem que partir, primeiramente, de nós. Essa palavra continua vigente. Paulo repete ao povo hebreu essa passagem, que também serve para nós, povo cristão, povo de Deus. Essa promessa é feita àqueles que pacientemente sofrem aflição ou perseguição por causa de Cristo. Mais adiante, Paulo diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 13 da carta aos Hebreus: podemos, pois, dizer com confiança: não temerei. O que me podem fazer os homens? Precisamos ter essa confiança no Deus vivo, todo-poderoso. Quando estivermos passando por perseguição, Deus prometeu que não nos abandonaria. Nós recebemos um reino inabalável. Cristo entregou esse reino e hoje fazemos parte dele. Então precisamos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes, para que as promessas do Senhor nos alcancem. As promessas são irrevogáveis. Cabe a nós decidir a quem seguir, a Deus ou aos homens. Confiar no Senhor perpetuamente.